Olá, tudo bem com você? A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos este é o meu sinal. E o nosso objeto de conhecimento, ele irá tratar a respeito de questões que se vinculam aos padrões sociais até então existentes. Os nossos gostos, os nossos comportamentos, a nossa forma de agir, as nossas opiniões. Porque a partir do momento em que se vive em sociedade, em certa medida, nós somos moldados para esse contexto social. E vamos aprofundar a partir de agora. Vocês podem visualizar essa imagem e na imagem o que é que nós podemos observar? Nós temos várias figuras, né? Nós temos aqui a figura de uma antena que, sem sombra de dúvidas, deve corresponder à transmissão, digamos assim, possibilitando o acesso à internet, tem prancheta, computador, claquete, imagem, né, que vai se reportar um vídeo que será assistido, jornal, microfone, enfim. E aqui nós temos essa observação no destaque centralizado na imagem. A sociedade contemporânea é marcada por intensos fluxos de informação, imagens e valores culturais, difundidos pelos meios de comunicação e pelas redes digitais. Esses processos têm influência direta na formação de identidades, nas preferências coletivas e nas formas de consumo. Ou seja, o que é que está sendo destacado nesse fragmento que eu acabei de fazer a leitura a todos vocês? A relevância dos meios de comunicação. E nós sabemos, todos nós temos conhecimento, que os meios de comunicação, eles passaram, digamos assim, por uma alteração profunda. Mas uma alteração profunda no que diz respeito à inclusão. Por que eu digo inclusão? E eu falo em inclusão em que sentido? Primeiro, quando nós tratávamos dos meios de comunicação, que hoje são tidos como meios de comunicação tradicionais, há um certo passado, nós estávamos tratando da televisão, do rádio, do jornal, enfim, das revistas, ou seja, tudo também aquilo que era impresso. E hoje, além desses meios de comunicação, nós temos outros meios de comunicação que acabaram sendo acrescentados. Com o surgimento da internet, nós tivemos o surgimento dos sites, sites de notícias, sites de compras, sites em que você consegue pesquisar e aprofundar o seu conhecimento a respeito de determinados objetos de conhecimento. E, posteriormente a isso, prestem bem atenção, sempre num processo evolutivo. Nós tivemos a emergência das redes sociais, os aplicativos, que são utilizados principalmente nos aparelhos celulares com tecnologia smartphone. Então, o que é que nós podemos perceber? Que as informações, elas ficaram cada vez mais ágeis. O nosso consumo de informação hoje é muito mais acelerado. As informações, as notícias, os acontecimentos que ocorrem em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em qualquer lugar do mundo, são facilmente veiculados. Porque os meios de comunicação hoje, com o reforço das novas mídias, acabam possibilitando justamente isso. E é claro que através dos meios de comunicação, sejam esses novos meios, a exemplo dos meios de comunicação tradicionais, eles acabam veiculando diversos conteúdos a todos nós. Então é muito conteúdo informativo, muito conteúdo educativo, mas também, por um outro lado, muita fake news, muita informação equivocada que cabe a você saber garimpar, distinguir,
quais informações realmente elas refletem a realidade e quais informações acabam sendo, lamentavelmente, informações mentirosas ou até mesmo informações superficiais que não correspondem à verdadeira realidade das coisas. Com isso, diante desses vários conteúdos, nós vamos sofrendo intervenção na formulação das nossas opiniões, os nossos conceitos a respeito das coisas. Ou seja, diante dos meios de comunicação, eu estou consumindo o quê? Eu estou consumindo o mundo das fake news, eu estou consumindo o mundo das informações supérfluas, das informações não prioritárias? Ou será que eu tenho um olhar muito mais aguçado, muito mais aprimorado para os conteúdos que eu recebo através desses meios de comunicação? Será que eu sei garimpar as notícias e as informações? Será que eu utilizo esses meios de comunicação para estar consumindo conteúdo supérfluo ou, de repente, para estar pesquisando em artigos científicos, por exemplo, que são resultado de um processo de pesquisa e que acabam me informando notícias, informações que possuem uma validade científica devido ao rigor que existe para se chegar a esse tipo de publicação? Então isso também parte um pouco de nós. Mas vamos avançar nas informações. Agora vocês podem visualizar uma imagem que nós temos a sombra de 3 mulheres. 3 mulheres bem vestidas, 3 mulheres estilosas. E bem ao lado nós temos 2 marcadores com 2 informações relevantes. Desde o nascimento, somos influenciados por agentes de socialização. Família, escola, mídia, grupos de amigos e instituições sociais. Esses agentes moldam nossas percepções, valores e comportamentos, criando um sentimento de pertencimento a um grupo social. Então, quando nós tratamos da padronização, da uniformização de condutas, de gostos e de preferências, nós estamos chamando a atenção justamente a esse conceito sociológico, que é o conceito de socialização. Todas as pessoas, elas se submetem a essa condição. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós não temos referências de nada. Você não tem preferência partidária, você não tem preferência, você não tem definição, por exemplo, dentro da gastronomia, quais são os pratos que você prefere, quais são os que mais te agradam e quais são aqueles que não vão te agradar. As opiniões que você possui na atualidade, elas também não são opiniões, não são conceitos, não são explicações que você atribui a respeito da realidade e que você nasceu já com essas opiniões. Geralmente as pessoas, no seu senso comum, elas afirmam o seguinte: eu já nasci pensando assim. Não, ninguém nasce pensando a respeito de algo. Todos os nossos posicionamentos a respeito das coisas, todos os nossos gostos, todas as nossas preferências, elas são moldadas, elas chegam a todos nós, porque a partir do momento em que nós nascemos, nós passamos a ter contato com a sociedade. A sociedade, ela é previamente existente a todos nós. Os padrões de comportamento, as leis, os partidos políticos, a economia, a religião, tudo isso já existe antes da minha pessoa. E a partir do momento em que eu me insiro, através do meu nascimento no contexto social, eu me insiro nesse processo de socialização. Eu vou ter o meu primeiro contato de socialização será com quem? Com a minha família. A minha família, ela tem as suas referências. A exemplo de outros contextos, que à medida que eu vou crescendo, eu também vou tendo contato com outros cenários sociais, a escola, as relações de amizade, as demais instituições sociais, tudo isso irá
contribuindo de forma significativa para a formação do meu ser social, para que eu possa constituir e elaborar as minhas referências. Mas isso não é algo inato, isso é algo empírico, que vai depender de todas as experiências que nós estabelecermos a partir do momento que nós vivemos em sociedade e convivemos com outras pessoas. Vamos visualizar mais algumas outras observações? Você observa nessa imagem, existe uma imagem maior de um homem com as mãos nos bolsos, mas ao invés de nós estarmos visualizando o rosto dele, nós estamos visualizando uma televisão. E bem nessa imagem também há uma sombra dele, que está conectada a outros indivíduos, a outras sombras que representam outros homens. O que é que essa imagem ela retrata a todos nós? Uma questão de manipulação. Por isso que nós vamos abordar, conforme aqui as anotações, os termos de indústria cultural e o de cultura de massa. O termo cultura de massa refere-se à produção cultural voltada para grandes públicos, geralmente mediada por empresas e meios de comunicação. A indústria cultural, conceito desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, denuncia como produtos culturais, como por exemplo, filmes, músicas e novelas, são fabricados em série para manter o consumo e o conformismo social. Então prestem bem atenção, existe toda uma estrutura na sociedade que ela precisa ser massificada. Por isso o termo cultura de massa, eu preciso massificar. E não confunda cultura de massa com cultura popular. Quando eu trato de cultura popular, eu estou tratando de algo que possui raízes históricas. Quando eu menciono cultura de massa, quando eu menciono indústria cultural, eu estou tratando de algo que é passageiro, de algo que é produzido e que é conveniente para um determinado momento histórico, para um determinado período de tempo. Uma ideologia, ela pode ser difundida, como toda e qualquer ideologia é, para atender interesses específicos. Então eu massifico essa ideologia na sociedade. Eu faço com que algumas pessoas absorvam determinadas ideias através das próprias instituições sociais, isso é possível ser feito, mas eu amplifico uma determinada ideologia com a utilização dos meios de comunicação. Eu faço você acreditar que uma ideia que é minha, você acredite que essa ideia ela foi produzida justamente por você, sendo que não foi. E aí é quando você se coloca numa situação de alienação, preso a determinados conceitos, a determinadas amarras na sociedade, que, como eu ponderei agora há pouco, beneficiam os conceitos ideológicos, as formulações ideológicas de uma parcela minoritária da sociedade, e como a nossa imagem, ela muito bem mostra, vou só afastar aqui um pouquinho para que você possa visualizar, em que você está sendo apenas manipulado por ideias que não são ideias formuladas por você. E além disso, além do aspecto ideológico, a cultura de massa e a indústria cultural, elas também têm como finalidade nos incentivar o consumo, ao consumo. As novelas, as séries, todos os produtos, né, tudo aquilo que é cinematográfico, a própria música, ou seja, você tem uma cultura, você tem um aparato que vai veicular a marca, que vai veicular um determinado produto justamente para estimular você a consumir esse produto. Porque você precisa estar em evidência, você precisa acompanhar as tendências até então existentes na sociedade. Por isso que você precisa adquirir
o celular de excelência, da marca que é a marca cobiçada. É por isso que você compra um carro que é um carro de excelência, mas que, por exemplo, não dialoga com o padrão da sua casa, não dialoga com o seu padrão de alimentação. E aí, às vezes, as pessoas elas vão cometendo essas disparidades por uma sociedade baseada no exibicionismo, em que eu tenho que estar todo o tempo mostrando para as pessoas que eu tenho condições, eu tenho um poder de compra, mas um poder de compra que, na maioria das vezes, é um poder irreal. Vamos avançando. Temos aqui mais uma imagem. Nós temos aqui as mãos segurando justamente diversas sacolas para frisar o que eu ponderei agora há pouco a todos vocês em relação à questão do consumo. O consumo é a parte natural da vida social, mas o consumismo surge quando a aquisição de bens se torna sinônimo de status, identidade e felicidade. A publicidade e as redes sociais criam necessidades artificiais. Vamos avançando. Agora nós temos aqui uma outra imagem que mostra pessoas com características físicas, e não só as características físicas, mas inclusive um modo de se vestir totalmente diferenciado. Ou seja, nós temos aqui um retrato da diversidade que existe no mundo inteiro. Pessoas de culturas, pessoas de etnias, pessoas de raças absolutamente distintas. A padronização de gostos e comportamentos gera uma homogeneização cultural, reduzindo a diversidade e invisibilizando expressões locais e tradicionais. Também contribui para o isolamento social, a ansiedade de consumo e o esvaziamento do pensamento crítico. Por quê? Porque você vai sendo literalmente moldado para a realidade social. E quando você tem uma padronização de gostos, de preferências e de opiniões, é como se você estivesse robotizando todas as pessoas. Você simplesmente está minando toda e qualquer capacidade de compreensão que o indivíduo possui a respeito da realidade social. Infelizmente, parcela da sociedade, nós podemos ponderar que é uma parcela alienada. As pessoas ali somente reproduzem ideias que já estão prontas, ideias de alguém que já pensou sobre. E aí eu simplesmente vou repassando essas ideias sem a menor condição crítica, sem a menor condição de avaliar, como eu já coloquei ao longo desta videoaula, essas informações que, no caso, estão sendo absorvidas, né? Então, qual é o melhor? Qual é o mais conveniente? É essa padronização? Não. É a manutenção de um pensamento crítico. Leia, informe-se, analise melhor, tenha um melhor discernimento a respeito dos fatos, das informações que colocam para você como informações verdadeiras. E diante de tudo que foi explicado, vamos para a nossa atividade. Vamos visualizar a nossa primeira questão e acompanhem a leitura. A chamada cultura de massa é marcada pela produção e consumo de bens culturais de forma padronizada e em larga escala. Um dos principais efeitos desse processo é, letra A amplificação das diferenças culturais entre grupos sociais. B, o fortalecimento das expressões culturais locais e autônomas. C, a uniformização de valores, gostos e comportamentos entre os indivíduos. Letra D, a redução da influência da mídia nas relações sociais. E letra E, o estímulo à diversidade cultural e ao pensamento crítico. Então, com base em tudo aquilo que foi explicado a vocês sobre a cultura de massa, a alternativa correta está na letra C, a uniformização de valores,
gostos e comportamentos entre os indivíduos. Essa é a finalidade da cultura de massa. Vamos para mais uma questão? De acordo com os estudos sobre a indústria cultural propostos por Adorno e Horkheimer, o consumo de produtos culturais padronizados tende a, letra A, incentivar o protagonismo cultural das minorias sociais, B, criar novas formas de resistência às imposições do mercado, C, promover a reflexão crítica e a autonomia dos consumidores, letra D, reforçar o conformismo social e reduzir a capacidade crítica dos indivíduos, e letra E, garantir a democratização dos conteúdos culturais e artísticos. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra D. Reforçar o conformismo social e reduzir a capacidade crítica dos indivíduos, algo que é absolutamente letal para a convivência social. Ou seja, o indivíduo, ele tem que se perceber dentro do contexto social no qual ele se encontra. Ou seja, se eu estou numa situação de desvantagem social, eu estou nessa situação por quê? Porque eu não trabalhei? Porque eu não me esforço? Porque Deus quis que assim fosse a minha vida? Uma vida sofrida, uma vida em que eu passo fome? Não, não é essa a leitura adequada diante da realidade. Você tem que parar para observar, ter um senso mais crítico e mais apurado, no sentido de perceber que se você vive numa situação de desvantagem, é porque nós vivemos em uma sociedade que possui o seu modus operandi absolutamente baseado na desigualdade social. Nós vivemos uma sistemática social em que é necessário ter o muito rico e o muito pobre. Que as ideologias, elas são reproduzidas na sociedade justamente para que você se conforme com a situação desigual na qual você se encontra e você simplesmente resuma isso como se fosse o seu destino de vida. Você nasceu e esse foi o seu destino. E você não conseguir perceber que você vive uma dinâmica de trabalho baseada, por exemplo, na exploração. Quem tem um senso crítico vai perceber essas ponderações que eu acabei de mencionar. E vamos concluir a nossa videoaula. Então, em tela, você aprendeu que a compreensão crítica dos processos de formação e da influência da cultura de massa é essencial para desenvolver a autonomia de pensamento. Precisamos fortalecer a educação midiática, o consumo consciente e o respeito à diversidade cultural, valorizando a produção local e as formas autênticas de expressão. E eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima videoaula de Sociologia.